Como o cuscuz na mesa do brasileiro será afetado pela regulação de uso da inteligência artificial e pela nova tributação no Brasil? Você pode até rir do título desse vídeo, o que que o cuscuz tem a ver com a inteligência artificial na minha mesa, ô doutor? Mas eu te garanto, o que está sendo decidido agora no Brasil vai afetar diretamente o que você come, quanto você paga e quanto sobra no seu bolso. E não é só porque empresas usam inteligência artificial, mas é porque o próprio governo pode e vai usar a inteligência artificial para tributar, não com base apenas no que você declara, mas com base no que a inteligência artificial entende que você deveria ganhar, por exemplo. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou advogado e vou ajudar você com isso. Com isso. Quando isso acontecer, o cuscuz pode virar artigo de luxo. Nos últimos meses, começou a circular no Brasil um debate que parece distante da vida real, mas que, na verdade, vai afetar diretamente o seu dia a dia, o seu bolso e até o preço que você come. Esse debate gira em torno de um projeto de lei chamado PL 2338/2023, conhecido como o Marco Legal da Inteligência Artificial. Em termos mais simples, esse projeto tenta responder a uma pergunta básica, pelo menos do lado do governo. Como o Brasil vai permitir controlar e fiscalizar o uso da inteligência artificial no país? É uma preocupação deles. A inteligência artificial já está presente em quase tudo, a gente sabe disso. Por exemplo, quando um banco decide se você pode ou não ter crédito, a inteligência está ali. Quando uma compra é aprovada ou bloqueada, a inteligência está lá. Quando o preço muda nos aplicativos, quando o atendimento é feito por robô, você já percebe. Quando as empresas calculam custo, produção, logística, e até quando o governo cruza dados, como é o caso da Receita, para cobrar de você os impostos, a inteligência está lá. Então, esse projeto não cria robôs, ele não inventa tecnologia nova. E também não vai fazer nenhuma inteligência surgir do nada aí. O que ele vai fazer, o que ele faz, é criar novas regras, mais regras, para dizer quem pode usar a IA, como pode usar, em quais situações, com quais responsabilidades e quais punições poderão existir se algo der errado. Olha aí. O problema é que aqui tudo fica sério. Isso é que está me incomodando. Eu acredito que vai incomodar você. Porque regular mal a inteligência artificial vai gerar efeitos muito maiores do que as pessoas imaginam. Por exemplo, se as regras forem confusas, pesadas ou mal aplicadas, pequenas empresas podem parar de usar tecnologia. Profissionais podem perder produtividade, serviços podem ficar mais caros, investimentos podem ir embora. E esses custos, eu não estou nem falando todos, acabam sendo repassados para o consumidor final. Ou seja, não é um debate sobre advogados apenas, não está dizendo respeito só a mim, ou a político, ou a empresa de tecnologia. É um debate sobre custo de vida. Está envolvendo você, cidadão, cidadã. Preço de comida, acesso a serviços, emprego e competitividade no Brasil. Por isso, entender esse projeto de lei é entender como decisões técnicas podem chegar até a sua mesa brasileira. Inclusive no que parece simples, com o preço do cuscuz que eu usei para colocar no título desse vídeo. O ponto central é o seguinte: eles estão evitando de discutir, eu acredito que é o mais essencial e básico também. A regulação da IA não está olhando só para empresas privadas, porque pouca gente está olhando para o outro lado do balcão. O Estado tem a mesma inteligência artificial que aumenta a produtividade, que vai reduzir o custo na escola, no negócio, permite algo novo e perigosíssimo. Tributa, projeção, valuation presumido, por produção, tudo mais que é projetado para completar a relação entre cidadão e fisco. Eles podem usar esses valores projetadamente na parte tributária. Isso aumenta o que vai para a tua mesa, o que vai sobrar para o teu bolso. Em muitos casos, as empresas vão cobrar de você. O governo brasileiro já tributa por presunção, por exemplo. Isso não é novidade. Lucro presumido, margem estimada. Já ouviu falar disso? Padrões setoriais. A diferença é que, com a IA agora regulada, essa presunção deixa de ser genérica e passa a ser individualizada, contínua
e automatizada. Já pensou se eles criam uma só IA certificada? Não importa se você não tem imóvel, não importa se você não tem carro no seu nome. Se a inteligência artificial do Estado enxergar volume de entradas, padrão de consumo, pagamentos recorrentes, uso intensivo de tecnologia, contratos no exterior, movimentação indireta, ela pode dizer assim, ó, essa pessoa vale mais do que ela declara. Ponto final. Imagine, então, profissionais liberais, médicos, consultores, advogados, né? Eu vou usar um exemplo aí simples. Um advogado ou um médico que fature aí no Brasil acima de 50 mil reais por mês já sofre com imposto de renda 27,5%. Já sofre o INSS, já sofre ISS, dependendo da estrutura, até mesmo PIS, CONFINS, CSLL, IRPJ, e agora, com a reforma, IBS no lugar do ISS, em parte da cadeia, ou seja, já é um dos grupos mais tributados do país. Imagina! Agora imagina esse profissional usando inteligência artificial para atender mais rápido, escalar, consulta, automatizar marketing, otimizar a agenda. A inteligência já aumentou o faturamento de muita gente, mas também aumentou a visibilidade. O Estado pode dizer: esse profissional, pelo padrão de eficiência, pela quantidade de atendimentos, pela agenda, pelos recebíveis, tem uma capacidade tributiva maior do que declara. Então eu vou meter a mão ali. É simples assim que pode acontecer. E aqui está o ponto mais grave. Eu estava discutindo ontem à noite com alguns colegas da parte tributária sobre valuation. E valuation não é só para empresas com prédio, máquina ou estoque. Valuation hoje, ou seja, avaliação, é fluxo de caixa, previsibilidade, recorrência, marca pessoal, carteira de cliente, contrato futuro. Tudo isso é mensurável e vai ser mensurado pela inteligência artificial. Você pode não ter patrimônio formal, mas se a inteligência artificial enxergar renda recorrente, crescimento consistente, baixa volatilidade, ela pode atribuir um valor econômico a você e tributar em cima disso. Já pensou? Você morreu e vai deixar? Não, mas projetando ele teria que pagar tanto. Agora pense numa pizzaria pequena. Vamos falar de você, cidadão, cidadã. Ela usa a inteligência para prever demanda, reduzir desperdício, fazer preço dinâmico no delivery, rodar marketing automático para atendimento. Ela cresce mais rápido do que a média do setor. Esse tipo de comércio usando isso cresce rápido. A inteligência do Estado compara e diz: essa pizzaria tem margem acima do padrão. Esse negócio vale mais, logo deve pagar mais. A pizzaria grande tem advogado, tem contador, tem estrutura pequena, tem estrutura não é pequena e a pequena não tem. Não tem esse pessoal muitas vezes para trabalhar para eles. A grande empresa discute o algoritmo, contesta a metodologia, negocia, judicializa. O pequeno vai fazer o quê? Recebe cobrança, paga ou fecha. Resultado: a concentração econômica. Quem sobrevive, quem aguenta custo fixo e jurídico é quem vai sobreviver. E não vão ser os pequenos. Os pequenos é que movem o país. Então, agora entra o cenário mais perverso que eu estava meditando. Imagine se o governo diz assim: use uma IA certificada para calcular a sua base tributária. Aí o cidadão usa. A inteligência diz: está tudo certo. Mas a inteligência do fisco cruza dados e discorda, por exemplo, depois. Porque você fez alguma movimentação, alguma coisa. A pergunta é assim: quem é que paga o erro? O governo ou você que errou? O cidadão, mesmo tendo seguido a regra, ou o Estado que certificou a IA, a ferramenta? Quem que vai pagar essa conta? Já aconteceu isso agora. A prática jurídica brasileira já mostra a resposta. Quando há conflito entre forma, substância, o Estado olha para a realidade econômica. Ele não quer nem saber. Ele vai desconstruir e vai meter a mão no que é teu. Então a blindagem hoje com offshore, road, cotas, tudo isso para prever que o judiciário não meta a mão naquilo que você tem, hoje reflete uma tendência. Então o poder decisório já consolidado, no caso anexo aí do TJSP, que privilegia a substância econômica sobre a forma aí da decisão última lá em São Paulo, mostrou que pode sim, eu vou decidir assim, pronto e acabou. Imagine isso numa IA. Eu não vou nem detalhar o caso, mas aconteceu. Então, holds, cota no exterior, trust, né, inflados, cotas infladas artificialmente, tudo mais, aquilo que não for valor real, valor transferido, valor omitido,
e vai aplicar ITCMD, imposto de renda, é tudo em escala. A inteligência do governo pode fazer. Então vamos ser justos. Isso também pode ter um lado positivo, mas também tem um lado negativo. O lado positivo, menos sonegação, ok, concordo. Mais justiça fiscal, concordo. Redução da concorrência desleal, combate à fraude, né, estrutural. Mas isso só funciona se houver transparência do algoritmo. E é uma coisa que o Brasil não costuma ter. Né? Direito ao contraditório, contestação, proporcionalidade e tudo mais. Sem isso, o risco é enorme. Por quê? Haverá tributação por presunção agressiva, por exemplo. Erro sistêmico automatizado. A IA não é 100%. A culpa sempre vai ser sua. A inversão de ônus da prova. E quando isso acontece, o custo sobe. As empresas vão colocar isso em cima. Quando o custo sobe, o que acontece? O profissional liberal, o pequeno empresário, prestador de serviço, esse custo não desaparece assim do nada. Ele vai para o preço da onde? Para a pizza, o preço do aluguel, para a consulta, para o transporte, para a comida. Tudo fica mais caro. E é assim que decisões técnicas, feitas longe da mesa do brasileiro, longe do seu prato, colocam o seu cuscuz em risco. Coloca o seu arroz e feijão em risco, não por falta de milho, nem falta de arroz e feijão, mas por excesso de custo, por excesso de medo do governo e desequilíbrio. Esse debate não é sobre tecnologia, é sobre quem paga a conta, e essa conta no Brasil quase sempre chega para o mesmo lugar, na sua mesa.